Boa noite a todas. Nós vamos fazer agora a meditação em cima de 1 Reis, capítulo 3. E antes a gente vai fazer uma oração. Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, ela representa o Espírito Santo, ela representa o próprio Jesus Cristo, representa também o próprio Deus. Dá um abraço aí no seu Deus, então, e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, entramos na tua presença, meu Pai, e agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por mais uma semana que se finda hoje e que em tudo o Senhor nos guardou, nos preservou, nos protegeu, nos alimentou, nos nutriu, nos fez crescer. Nós somos muito gratas pelo cuidado que o Senhor tem tido com a gente. Meu Deus, a gente às vezes fica pensando, por que que o Senhor nos escolheu? Não há nada em nós que justifique a tua escolha, porque nós mereceríamos realmente sermos queimadas lá no lago que arde com fogo e enxofre. Mas graças ao Senhor e sua misericórdia, estamos aqui agora meditando na tua palavra, cuidando das coisas do Senhor, crescendo em ti, para que possamos te servir. Tem privilégio maior não, meu Pai. Não tem privilégio maior. Que o Senhor venha fazer com que a ministração de hoje, isso que o Senhor preparou para hoje, venha nos fazer ainda mais fortes, venha nos fazer mais sábias e venha nos fazer mais preparadas para tudo aquilo que o Senhor anseia de nós. É isso, meu Deus, que nós te pedimos nesse momento, desde já que seja repreendido todo espírito de confusão, todo espírito de distração e tudo aquilo que não quer que a gente cresça contigo. E que o Senhor venha tomar conta, meu Pai, dos nossos lábios e dos nossos ouvidos, da nossa mente, do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 3. Começa assim. Salomão fez aliança com Faraó, rei do Egito, e tomou sua filha por mulher. Trouxe-a à cidade de Davi, até que acabasse de edificar o seu palácio, o templo do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Pessoal, o início do reinado de Salomão já começa com ele atrasando o próprio lado. Tudo que Deus tinha feito até esse momento era ter o cuidado. Ana, eu vou fechar aqui seu áudio, tá? Porque às vezes você faz alguma coisa aí, você fala alguma coisa, mexe alguma coisa aí, atrapalha aqui um pouquinho. Mas se você quiser falar, na hora você levanta a mão, que aí a gente abre o áudio. Então, tudo que Deus quis até esse momento era separar o povo dele para si. E a primeira atitude de Salomão é se misturar com outros povos. O rei Davi, ele tinha feito uma conquista muito grande. Então, lembra que Israel sai do Egito, peregrina pelo deserto, chega a Canaã, a cidade, né, ao estado, a terra, melhor dizendo, dos cananeus, muitos povos e de uma forma generalizada, cananeus. Quando eles chegam, vem com Josué lutando, guerreando, conquistando territórios, a gente vê que Deus repreende Josué e diz, Josué, você não fez 1/10 daquilo que era para você ter feito. Ficou muita terra ainda para vocês possuírem. E aí o que acontece é que vem Davi e ele faz essa empreitada e alcança muito território. Nessa de alcançar muito território, que creio eu ainda não era tudo o que Deus tinha preparado para Israel, o espaço, o ambiente, né, o território realmente que ele
que ele se apossou foi algo fenomenal para aquele tempo, para aquele momento, para aquele povo. Um povo só, um povo só. Aquilo ali era terra de várias tribos cananeias. Agora se tornou uma terra bem grande de um povo só. E Deus tinha preparado isso para que aquele povo permanecesse separado para Deus, dentro daquilo que Deus tinha preparado para eles. E o que acontece? Logo de cara, quando Salomão assume o seu reinado, ele casa com uma egípcia. Por que não com uma israelita? Por que não com uma judia, né, de cuja tribo ele era? Aqui a gente começa a perceber, como a gente já vem falando, uma mudança de pensamento. Em nível político, uma mudança de pensamento. Opa, não vamos mais fazer guerras, vamos fazer alianças. Não vamos mais sair correndo atrás de territórios, vamos cuidar de fazer alianças e negócios e crescer aquilo que a gente já tem. E quando ele entra em acordo com o Egito, é uma coisa interessante. A princesa egípcia, ela acaba indo até Salomão. Isso em si já não era lá uma coisa muito normal. O Egito, por ser uma potência, as pessoas, né, os reis, os príncipes, melhor dizendo, iam até o Egito para desposar alguma princesa e então fazer uma aliança. Por quê? Porque o Egito era muito poderoso. Valia a pena fazer uma aliança com o Egito para não arranjar um conflito com alguém que era mais forte do que você. E assim você poder ter paz e garantir tanto o direito à sua terra, né, como a proteção do seu povo, ok? Ok. Mas o que a gente vê aqui é o contrário acontecendo. Essa princesa vindo até Salomão. E quando Salomão a recebe, logo faz um acordo, uma aliança. Salomão teve 700 esposas. Nenhuma delas era israelita. Todas elas eram de tribos cananeias, dos amonitas, né, dos amorreus, dos heveus, e blá, blá, blá. Todas. Não tinha uma só que fosse israelita. E a primeira que ele casa, pelo menos como o texto revela, é uma egípcia. Só que o Egito aqui, se ele está encaminhando a princesa, é porque quem tem interesse de fazer aliança com Israel é justamente o Egito. Então, a gente vai perceber que Salomão está numa posição de extrema vantagem. Quem está agora com o poder em suas mãos, né, quem é reconhecido como uma nação poderosa agora, é Israel, nas mãos agora de Salomão. E Salomão é diplomático. Ele vai lá, aceita, casa e faz essa aliança com o Egito. Eu acho bem interessante que o próprio rei do Egito, o próprio faraó, cujo nome não é citado, faraó é só um título, né? O próprio faraó, para consolidar essa aliança, ele ainda pega uma terra, né, uma cidade, vamos dizer assim, um território, que ele tinha conquistado de Davi, e ele vai agora como que reconhecendo a supremacia de Salomão, de Israel, nesse momento, ele vai lá e, olha, devolve a terra. Isso a gente vai ver aí em 1 Reis, capítulo 9, vale a pena a gente virar duas folhinhas aí, dá uma olhadinha aí, 1 Reis, capítulo 9. Para a gente solidificar essa ideia de como Israel hoje é uma nação reconhecida pelas outras nações. Então, capítulo 9, verso 16, a gente vai ter aqui assim, ó, Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Gezer, a bendita cidade, que nesse momento
estava nas posses de Davi. Era uma cidade filisteia, e Davi, na verdade, não tinha se apossado por completo dela. É como se ele tivesse chegado lá, colocado a sua bandeira, mas aquele povo ainda era filisteu, estava um negócio meio misturado, não tinha um forte exército de Israel lá dentro, e tipo, ele não fazia muita questão, naquele momento, daquele lugar. Aparentemente era isso que acontecia. Então veio o Egito e toma posse daquilo ali. Guerreia, está vendo que está dividido entre duas nações, vai lá, guerreia e acaba tomando posse quando o Egito estava mais fortalecido. E aí vem aqui, versículo 16, assim. Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Gezer, e a queimara e matar os cananeus que moravam nela, e a dera em dote a sua filha, mulher de Salomão. Então, ele entrega isso nas mãos de Salomão como por um dote. E aí a gente percebe como Salomão está sendo bem reconhecido. E como a palavra de Deus está se cumprindo na vida dele, que esse cara vai ser muito rico. Até as terras que não precisavam necessariamente lhe ser devolvidas, estão sendo devolvidas. E quando ele faz isso, ele não está entregando qualquer terra, que agora, nesse momento, é uma terra estratégica, né? É uma terra que permite Israel escoar sua produção ou receber pelo litoral a produção que vinha da Europa, né? Que vinha do Império Romano e de outras tribos, outros territórios, outras nações que existiam naquele momento ali, pelo mar Mediterrâneo, ao redor do mar Mediterrâneo. Então, viam por ali, e aquilo ali se tornou uma rota de comércio. Olha só como agora está sendo pontuada a coisa. Não é tão simplesmente conquistar o território para plantar e criar gado. Não, vamos fazer as alianças e vamos fazer com que todo mundo ganhe com isso, vamos fazer parcerias. E aí, esse território volta para as mãos dele, pode voltar aí para o capítulo 3. Volta para as mãos dele, e a gente vai se apercebendo, né, da importância que Salomão vai assumindo e do erro que ele já vai incorrendo. E aí, nesse momento, a gente que está de fora, fácil para a gente para e pensa, poxa, será que não seria melhor ele ter se preservado e não ter se misturado com esse povo, que a gente sabe que, em princípio, é idólatra? Será que não era melhor ele ter apenas se mantido fiel a tudo aquilo que ele disse que seria fiel aos princípios de Deus? As leis mosaicas, que inclusive diziam que eles não poderiam se relacionar com outros povos. Por que que nesse momento, ao invés de ele obedecer tudo isso, ele vai e começa a se misturar? Talvez porque ele se sentisse muito seguro de que ele não iria cair, de que isso não ia afetar em nada a espiritualidade dele e menos ainda o seu reinado. Mas a gente vê que aqui é o começo da derrocada de Salomão. Logo, no primeiro verso, onde ele vai realmente tomar posse da bênção de Deus. Então vamos lá, no verso 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado um templo ao nome do Senhor. Ok? Vamos dar uma paradinha aqui também. O que acontece? Quando Moisés está lá perambulando pelo deserto de Sinai, Deus manda ele fazer o tabernáculo. Tabernáculo de Moisés, certo? Beleza. Mas quando eles chegam na região de Canaã, o tabernáculo é desfeito, desmontado, e é feito, na verdade, uma tenda que ficava lá em Siló, próximo a Jerusalém. Quando essa tenda está lá, né, está lá a Arca da Aliança, está lá toda a estrutura, a gente sabe
que chega lá aquele povo estranho, rouba a Arca da Aliança, tem aquela coisa toda, e Israel perde a sua arca, perde a presença de Deus, que fica lá com aquele povo estranho, e a gente sabe que vai dar um monte de problema lá para eles. Quando Davi ele resolve ir lá e tomar a Arca da Aliança de volta para o seu povo, porque originalmente pertencia a Israel, ponto. Quando Davi vai lá para buscar a Arca da Aliança, Davi ele traz para uma tenda em Jerusalém, no Monte Sião, onde hoje também está lá, pelo menos é o que se acredita, né? As muralhas do antigo templo de Salomão. Então, naquela mesma região ali, ele chegou e criou uma tenda só para a arca. Os sacrifícios, os rituais, continuavam acontecendo lá em Siló. Porém, a Arca da Aliança ficava separada. Por quê? Porque Davi costumava ir lá para se encontrar com Deus. Davi tinha essa prática. Davi, quando ele assume o reinado, ele vem trazendo também o desenvolvimento da espiritualidade de Israel. Então, aquela questão de pegar aquele sangue, derramar no propiciatório, a gente vê que isso aqui já não vai assim existir. Então, os sacrifícios vão ficar lá em Siló, não era distante, mas também não era perto, né? Vão ficar lá em Siló, e vai ter aqui a tenda só da Arca da Aliança, onde Davi ia lá e conversava com Deus, né? Então, essa espiritualidade que Davi desenvolveu, Davi também ensinou para o povo. Bacana. Salomão já começa se envolvendo com a idolatria. Por mais que no princípio ele não esteja achando-se um idólatra ou querendo ser um idólatra, mas ele está se misturando, ele está enfiando o pé num lugar que é perigoso, onde ele poderia ir e não mais voltar. Ele não tem essa consciência. Quando nós que estamos aqui firmes na fé, acabamos tomando atitudes que são perniciosas, as benditas raposinhas, aquela coisa pequenininha, sutil. E a gente fica tentando se garantir, né? Ou melhor, tentando não, a gente acredita que se garante. Não, isso aí é bobagem, uma mentirinha. Isso aí não afeta a minha comunhão com Deus. Não, isso aqui, tocar no dízimo, não. E por aí vai. Coisinhas, uma maliciazinha, um desejozinho de vingança, enfim, uma magoazinha. A gente vai achando que tem como lidar com isso. Eu conversava essa semana com uma pessoa que tem mágoa, né, do seu antigo relacionamento. Já estão separados há muito tempo, não tem nenhuma pretensão de voltar, mas o sujeito tem mágoa. E a coisa é muito simples, e ele tem essa consciência, é só ir lá e pedir perdão. Coisa simples, uma coisinha. Mas ele não consegue vencer isso. Uma coisinha que era bem pequenininha, uma intriga, um problema, virou um trambolho e ele não deu conta de suportar. Hoje ele entende que ele não consegue se doar mais para Jesus, porque ele simplesmente não consegue perdoar. Por mais que ele entenda, por mais que ele saiba a verdade, ele não consegue proceder. Salomão era o cara mega sábio. Ele sabia que não dava para se misturar com esse tipo de gente, mas ele consegue se casar com 700 mulheres, se casar. Essas mulheres que ele se casa são princesas de outros reinos. Não é aquela mulher que ele foi lá na praça, achou bonitinha, se apaixonou e eu quero para mim. Não, todas significavam alianças políticas. Ele tinha outras 300 concubinas. Essas já eram motivadas pelas paixões do coração dele. Abra aí em 1 Reis, no capítulo 11. Capítulo 11 já fala isso com bastante clareza. 1 Reis 11, vira aí 2 folhinhas, verso 3. Olha só. Tinha 700 mulheres princesas. Está situando. Bom, se são princesas, são pertencentes, né, a uma hierarquia política. E se houve o relacionamento entre eles, foi por uma aliança política.
700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Esse momento que fala lhe perverter o coração, a gente pode imaginar que essas mulheres todas, né, ou pelo menos as concubinas, elas foram atraídas pelas paixões dele, pelo desejo da carne, né? Não necessariamente por amor, por uma coisa legítima, né? Ele incorre aqui em inúmeros erros. Deus, ele não dava essa autoridade para ter tantas mulheres. Uma coisa é você não ter uma esposa fértil e você procurar uma esposa que seja fértil sem abandonar aquela primeira. Ok, mas 1.000 mulheres? Claro que o objetivo não era fazer filho. O objetivo não era gerar uma prole, né? Fazer uma geração depois de si. Não era esse o objetivo. O objetivo dele realmente eram os encantamentos do seu coração. Ele acabou se lascando todo por causa disso. E todas essas mulheres não eram judias. Todas que não eram judeus, todos que não eram judios, não, israelitas. Todos que não eram israelitas eram adoradores de outros deuses. Você está flertando com o diabo, né? Flertando com o inimigo. É óbvio que ia ter uma consequência negativa sobre ele. Ele começa isso aqui. Então, ele vai lá e começa a oferecer os sacrifícios. Quando aquela tenda de Siló, antes de eu continuar, pode falar aí, Cristiane. Ô, Lília, são duas questões, tá? Que eu percebo em Salomão. Primeiro, Salomão, ele não teve encontro com Deus. Ele não tinha comunhão com Deus. Até então, ele não havia falado, Deus ainda não havia aparecido para ele. Então, ele não tinha comunhão com Deus. Ele ouvia falar de Deus por causa de Davi. E Davi que orientou a ele o caminho a seguir. Mas Salomão não era ainda convertido. Todos os erros dele começou porque ele não havia uma aliança de Salomão e Deus. Existia Davi, mas não Salomão. E essas alianças que Salomão fazia eu vejo assim, ó, Salomão era jovem quando ele assumiu. Eu acredito que ele era um homem inseguro, tanto que quando ele pediu sabedoria a Deus, é que ele precisava ter sabedoria para administrar o reino, entendeu? Então ele era inseguro. A insegurança dele levou ele a fazer alianças. E a primeira aliança foi com Faraó. Foi assim, estratégica, foi questão de segurança, foi ele solidificar o reino dele. Porque ele se aliou com o braço mais forte. E aí ele foi fazendo aliança, foi ficando mais forte, mas duas coisas muito importantes. Primeiro, ele não tinha encontro com Deus, ele não tinha nascido de Deus, e segundo, isso aqui era só a insegurança dele fazia ele fazer alianças para se sentir mais seguro e fortalecer o reino dele. Por quê? Porque se ele tivesse tido um encontro com Deus, se ele fosse um homem de Deus como Davi, ele não precisava fazer aliança com ninguém, porque ele sabia que quem ia manter o reino dele era Deus. Entendeu? Então, segue esse caminho errado. Só vou fazer duas objeções ao que você fala. Bom, essa questão dele não ser nascido de Deus, eu concordo com você, não existia isso de novo nascimento nesse momento, mas a gente vai ver no verso 3, Salomão amava o Senhor, andava nos estatutos de Davi, não necessariamente os estatutos de Deus, mas dentro da obediência de Davi. Se houve algo que Davi implantou dentro do seu reino, foi a adoração a Deus. Ele trouxe essa novidade. Saul desprezou e Davi trouxe com muita força. Quando Davi traz a arca, faz questão de fazer celebrações, ele faz questão de montar um corpo eclesiástico, um corpo para que fosse ministrado a palavra, louvores, adoração a Deus, e uma coisa não necessariamente em busca de perdão. Por exemplo, no tabernáculo de Moisés,
as pessoas iam sacrificar em busca de perdão. O que Davi propõe, a proposta de Davi, o que Davi traz, é adorar a Deus por adoração. Eu acredito muito que esse rapazinho viu isso. E ele está seguindo essa linha de pensamento. Quando fala aqui que ele amava a Deus, eu realmente acredito que ele não queria desviar. Mas o que eu penso é que, como você falou, ele era muito inseguro, ele era inexperiente, era um menino. E sabe aquele negócio da juventude de que eu sou o mais valente, eu posso, eu consigo, eu tenho mega coragem, né? A gente, quando é jovem, a gente é muito tudo isso. Então, ele foi para cima, flertando com o perigo, eu acho esse termo interessante, flertando com o perigo como se o perigo não fosse perigoso. Por isso que ele vai e começa a fazer isso. As alianças políticas, não tinha jeito, isso tinha que acontecer, pessoal. Alianças políticas tinham de acontecer, tá? Você já imaginou hoje, no mundo de hoje, eu planto muita soja, o cara lá tem petróleo, eu vou com meu tanque de guerra tomar o petróleo dele? Não, eu vou tentar negociar minha soja com petróleo. Então, ia ter esse tipo de evolução dentro da sociedade de Israel. Aliás, Israel era muito atrasado. Ia ter esse tipo de evolução cedo ou tarde. O momento é chegado com Salomão. Isso ia acontecer. As alianças tinham que acontecer. Mas não precisava ter essa aliança através de um monte de matrimônio. Não tinha essa necessidade. Poderiam fazer acordos e não necessariamente matrimônios. Ele não precisaria trazer, né, a tentação de ser um idólatra para dentro de casa. E a gente vai ver mais para frente que ele construiu altares para Baal, para os Baalins. Ele. Para quê? Para satisfazer o desejo das mulheres. Sabemos que os homens, eles são extremamente tendenciosos a acatarem os desejos das mulheres, né? Então, nesse ponto aí, eu não digo que não é nem questão de ele não ser nascido de Deus. Isso ia ter que evoluir, não necessariamente precisava ser dessa forma, né? As alianças tinham de acontecer, mas não, eu penso que não teria necessidade de casamento. Já imaginou 700 esposas, 700 alianças? Desnecessário, né? Podia aqui num pacto, olha, meu amigo, um aperto de mão, estou contigo e não abro. A gente viu Abraão fazendo esse tipo de aliança, não precisou se casar com um bando de mulher, né? Então, nesse ponto aí, eu discordo que a questão não era que ele não era nascido, mas sim que ele era inexperiente. Dentro dessa juventude que ele tinha, tá? O texto faz questão de mostrar que ele era o filho mais novo, um dos filhos mais novos, né? Não era ele quem tinha que tomar posse do reinado, mas se o texto mostra que ele era jovem, é justamente para pontuar isso, ele não era um cara maduro, né? Ele estava passando por... Ele ia passar pelo processo, tinha que passar pelo processo, né? Pode continuar aí, Cristiane. Você quer falar mais alguma coisa? Existe diferença, Lília, em amar a Deus e ter uma experiência com Deus. Até então, Salomão não havia tido nenhuma experiência com Deus. Sim. Então, ele amava. É tipo assim, ó, eu ensino os meus filhos, eu sempre ensinei os meus filhos desde quando nasceram, porque todos os dois nasceram na igreja, graças a Deus, que tinha que obedecer, seguir, eles me acompanhavam, eles dois sabiam que não pode roubar, não pode mentir, não pode enganar, que isso não agrada a Deus, então eles aprenderam isso. Mas eles só se firmaram desde o momento que eles tiveram uma aliança, uma intimidade com Deus. Até então, eu pensava que o Tiago era 100% perfeito, obediente em tudo. Nunca imaginei que ele tinha as lutas dele internas. Depois que ele teve o encontro com o Espírito Santo e foi batizado, foi que ele foi contando o que tinha, o que ele sentia, o que ele pensava e os erros que ele cometia, entendeu? Então, é a mesma coisa que eu penso em Salomão. Salomão, ele seguia, ele amava, todos eles amam. Muitos incrédulos amam a Deus e, no entanto, não tiveram ainda aliança com Deus. E sim, ele poderia ter feito aliança com esse povo todo sem necessidade de casar, mas naquela insegurança. E depois o ego dele foi crescendo,
Quando ele ficou muito famosinho, que ele começou a se achar, ele foi e cada vez mais fazia aliança com essa mulherada toda, com esses reinos todos aí, entendeu? Mas é isso aí. A gente vai ver, questão de experiência com Deus, a gente vai ver ele tendo uma experiência fantástica. E o fato dele ter essa experiência fantástica não impediu que ele cometesse erros. Eu ainda vou mais para o lado da inexperiência, imaturidade espiritual. Aí outra, o Egito, a essa altura, já não era mais uma potência. Não tinha realmente nenhuma necessidade para ele fazer aliança com o Egito. Mas nenhuma. Tanto que o Egito reconhece que Israel é mais poderoso do que ele mesmo. Paloma. Eu consigo ver muito, inclusive, tá falando desse assunto em relação a essa inexperiência mesmo de Salomão, é muito quando a pessoa, quando ela está no início da fé. Porque, por exemplo, Salomão, ele não foi, na época quando Davi ainda era vivo, ele não precisava estar ali à frente. Ou seja, ele estava protegido naquele momento. Então, ele não assim, ele não tinha motivos para estar se indispondo, para tomar a frente, para ter tomadas de decisão. E no momento quando ele não tinha essa obrigação de ter tomadas de decisão, então, para ele servir a Deus ali naquele momento, era mais fácil, porque ele não precisava se indispor. A partir do momento que ele teve que tomar atitudes, quando ele realmente passou a reinar, e essas decisões que ele passou a tomar, principalmente essas relações políticas, isso me lembra um pouco quando, até inclusive de mim mesmo, eu até lembrei de mim na minha caminhada inicial da fé. Por quê? Quando eu iniciei, por mais que eu amasse a Deus, né, e tivesse ali, me batizei e tudo mais, que era Deus, vou buscar agora o Espírito Santo, sempre tinha aquelas coisinhas ainda que, por conta de politicagem, e eu falo politicagem não no sentido econômico da coisa, mas no sentido de vida social. Por mera politicagem, tinha coisas que eu continuava a fazer, mas eu dizia assim, não, eu tô fazendo isso daqui, mas eu tô indo para poder agradar não sei quem. Mas não é que eu curta mais isso daqui, não. Eu vou para uma... tipo aquela coisa de sentar na roda dos escarnecedores, né? E é mais ou menos como eu vejo Salomão nessa mesma situação. É aquela coisa. Ele montou um altar, mas ele não servia a Baal. Ele vai montar um altar para Baal, mas ele não serve. Ele serve a Deus. Mas ele só está fazendo aquilo ali, ó, Deus, eu estou fazendo aquilo ali que o Senhor sabe. Eu estou fazendo porque se eu não fizer, não sei quemzinho vai ficar ali chateado comigo, não vai querer me ajudar quando eu precisar lá na frente. É a nível de aliança. Então, por conta disso, eu vou lá, vou fazer. E a mesma coisa eu fazia. Então, eu vejo essa inexperiência espiritual, porque eu também fazia isso. Existiam festas que eu ia, locais que eu participava, porque eu ficava com medo de magoar as pessoas e perder a amizade delas, só que no fundo, eu não pensava no que Deus pensava disso. E isso era realmente uma imaturidade espiritual. Eu imagino que com Salomão aconteceu a mesma coisa. Ele fazia isso para não quebrar a relação, não né, criar rupturas nessas relações políticas, mas não pensava no que Deus pensava sobre isso, porque ele estava desobedecendo a Deus. E em relação às esposas dele, também quando a gente, como diz a Nascida, trazendo para os dias de hoje, é aquela coisa da fé. Porque às vezes a gente pede uma coisa a Deus e a gente não tem a fé de aguardar que ele faça da maneira dele, e a gente fica, às vezes, criando atalhos, usando outras pessoas, quando, na verdade, ele quer que a gente dependa dele, ele quer que aquele milagre venha dele e da gente, feito através da gente, não usando terceiros. E o que ele fez foi isso. Claro, concordo que ele tinha, sim, que manter as alianças, porque tanto que teria que manter as alianças, que hoje a igreja ela participa da política justamente porque ela precisa manter a aliança. Porém, isso não quer dizer que precisava se misturar. Você está ali para defender a sua causa, defender o seu direito, defender a sua ideia, a sua opinião, mas não teria que se misturar como ele se misturou ao ponto de ter casado com tantas esposas.
de outros reinos. E até pensando um pouquinho mais além, ele teve o exemplo do pai, né? De ser mulherengo. Então, levou aquilo tão a sério. Ele estava seguindo realmente os estatutos de Davi. Virou um namorador convicto. Olha só, aqui a gente... Dá para ver o mapa aí, pessoal? Pronto. Então, aqui a gente vai ter a Jerusalém, aqui onde... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Onde eu estou com a mão, tá? Aqui a gente vai ter Jerusalém. E olha só, como aquela cidade de Gezé é estratégica. Tem o porto aqui de Jope, vai ter o porto aqui de Dó. O que está dentro dessa linha roxa, não sei se está muito nítido aí para vocês, mas o que está dentro da linha roxa são os limites de Israel. Então, essa região aqui é completamente dominada por Israel, não tão com tanta força. Tanto que a gente vai ver que Gezé estava na mão do Egito. A gente vai ver aqui que Gaza é dos filisteus e Glag ainda é dos filisteus, né? Mas, enfim, eles estão lá e já não têm mais esse poder político, eles não têm mais essa força toda. Por isso, eles acabam se submetendo a Israel. Então, pronto, a gente vai perceber que através desse porto aqui, ó, vai para Tiro, lá para cima, cevada, trigo, vinho, leite, e de lá de Tiro vem cedro, junípero, ouro, vem prata, vem marfim, vem macaco, vem pavão, para decorar o palácio, né? Aqui do Egito, vem os cavalos, os carros de guerra, de cá de Ofir, os ouros, as pedras preciosas, a madeira, da Arábia, ouro e prata. Então, ele tinha que manter essas alianças, isso aí não tinha como, né? Isso aí ia evoluir. Daqui de cima vem o cobre, tá? Isso aqui são todas rotas comerciais. Daqui também saíam os cavalos de guerra e os carros de guerra para outros países. Não virou comércio. O que a gente vê hoje na nossa sociedade era aquilo lá, tá? Era aquilo lá, um pouco menor do que hoje, claro, né? Você vê que não tem muito produto manufaturado, como a gente tem hoje, mas existia já um comércio muito forte, tá? Então, ele estava muito bem situado, tá? Estava com limites com o Egito, estava com limites com a Arábia, tinha limites lá para cima, aqui do lado, ó, com os sírios, lá para cima já a Síria, né? A gente vai ver aqui ele também margeando a Fenícia. Era muito interessante nesse momento que houvesse paz para todo mundo, porque Davi chegou lascando tudo, né? Mostrando um poder violento, que não era necessariamente dele, mas é porque Deus era com ele, e toda essa galerinha aí temeu, acabou, vamos ficar quietinho aqui, porque não tem como a gente lutar contra Israel, né? Então, estava bastante confortável, realmente, para Salomão, menino novo, né? Com muito poder em suas mãos, e com todo mundo querendo ser parceiro dele, né? Foi muito vantajoso. Fala aí, Cristiane. Só um pequeno adendo aí, que aí mostra uma coisa que Davi, ele foi guerreiro. Ele de pastor de ovelhas foi para a guerra, né? Então era coisa bruta, né? A coisa... Já Salomão não, mostra que ele era estudado, ele era inteligente, porque ele sabia que todas essas alianças que ele fazia era desenvolver, quer dizer, ele tinha essa visão intelectual, a pessoa para frente, é uma a sabedoria só dos estudos, dos livros, né? Então, quando ele assumiu, ele não tinha experiência, era inseguro, mas ele era inteligente, ele é estrategista. Sim, moleque de visão, né? Moleque de visão. Então, vamos lá. Aí o verso 2, ele está sinalizando que todo mundo ia para os altos. Então, a gente já entendeu que não tinha mais o tabernáculo de Moisés. Tinha lá a tenda da arca, tinha a tenda de Siló, mas não executava-se
aquela adoração tão simplesmente na tenda de Siló. Não é mais o tabernáculo de Moisés, não tem mais aquela potência, não tem mais aquela estrutura, né? Aquilo ali se tornou, Davi fez com que se tornasse, Davi levou a isso. Quando a gente for estudar 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vai ver que Davi levou a uma outra forma de cultuar a Deus, aquela coisa de realmente do espírito. Não era simplesmente das ofertas, dos sacrifícios, não, era algo do espírito. Então, esse negócio aí de templo ficou um pouco para trás, tá certo? Mas existiam os altos. E os altos, pessoal, a gente vai entender que são os altares nos cumes de montes, né? E que eram também dos povos que haviam sido dominados. E esses altos permaneceram. Lembra que quando Israel chega, não sai matando todos os outros, não elimina os outros povos. Vai deixando por ali. Deus nem queria que isso acontecesse. Mas o povo vai ficando por ali e eles vão dominando aqueles povos, cobrando tributos. Né? Não, você vai ficar aí, você vai explorar a terra, você vai provar da minha proteção, tá certo? Mas, em contrapartida, todo ano eu venho aqui para coletar tanto de imposto. E essa galera ficou lá com sua vida, com suas crenças, com seus rituais, com seus altares. Então, alguns desses altares, o próprio povo de Israel acaba aproveitando, não para adorar necessariamente a Baal, e não que isso não acontecesse, mas não significa que tudo que estava se fazendo aqui era já misturado com a idolatria, mas sim tinha mistura. Quando eles iam para os altares, eles aproveitavam aqueles determinados altares, né? E aí eles sacrificavam lá. Quando chega no verso 3 aqui, olha o que a gente vê. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Mas, nos altos, oferecia sacrifícios e queimava incenso. Esse mas aqui parece contraditório. Entretanto, parece contraditório, parece que a coisa não está fluindo, o texto não está fluindo, não era isso que deveria acontecer. Mas está acontecendo. Então, ele ia sim adorar a Deus, mas alguns desses altares não eram necessariamente altares única e exclusivamente de Deus, construídos para Deus. Tinha, mas nem todos, tá certo? E o resto do povo também faziam lá os seus sacrifícios, as suas ofertas de adoração nesses altares. Então, aqui a gente vai começar a perceber também a miscigenação de pensamentos. O cochear, aquela ideia do Elias, né? O cochear entre dois pensamentos. Israel, misturado com os cananeus, estava misturando também a sua fé. Eles não tinham atentado que eles tinham que se preservar e não se misturar. Podia até estar lá junto, mas não deveriam se misturar. Bom, não tem jeito, esse povo acaba se misturando. E a gente vai vendo mais para frente, né, no que deu. E aqui a gente vai ter uma passagem bastante interessante. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, o altar principal. E 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Aqui eu acho que vale a pena a gente fazer uma parada e a gente dar uma estudadinha nessa história de Gibeon, ou como possa estar na sua versão, Gibeão, tá? Então, abra aí em Juízes, no capítulo 9. Juízes o quê, gente? Josué. Josué quanto? Josué, capítulo 9. Eu vou fazer uma leitura dinâmica, né, para a gente pegar o conteúdo, mas vale a pena a gente ler a maior parte do texto. Então, vamos lá. Josué, capítulo 9. E sucedeu que,
Quando ouviram estas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, de frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. Por quê? Isso que eu estou falando, pessoal. Deus estava à frente de Israel e essa galera estava vindo como um rolo compressor. Josué fez muito menos do que deveria. Mas Davi continuou e foi lá o rolo compressor, entendeu? Então o pessoal tinha medo de Israel, não por causa de Israel, mas porque eles reconheciam que Israel tinha um Deus que era muito mais forte do que qualquer outro Deus. E diga-se passagem, não existem outros deuses. Mas enfim. Então eles todos se reúnem para lutar contra Israel. E quando os habitantes de Gibeão, ou Gibeon, como estiver na sua versão, ouviram o que Josué havia feito em Jericó e Ai já está dentro de Canaã. Quando eles ouviram o que Josué fez a Jericó e Ai, eles agiram com astúcia, com sagacidade, com sabedoria do mal. Foram e se fizeram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos, garrafas de vinho velhas, rotos e remendados. E nos seus pés calçados velhos e surrados. E usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. Então, eles chegaram lá como maltrapilhos, mendigos, né? Uma galera assim, bem preciso de ajuda, bem necessitada. E eles foram até Josué no acampamento de Gilgal. E disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. Eles entenderam, o povo de Gibeão entendeu, que não adiantava lutar contra Israel. Mesmo que toda aquela terra de Canaã se reunisse com todos os seus exércitos, com todos os seus cavalos e cavaleiros e seus carros de guerra, não ia adiantar. Por quê? Porque eles entendiam que por trás de Israel tinha um Deus. E não dava para bater de frente com esse Deus. Os caras foram inteligentes. Então, o que eles fizeram? Vamos lá para fazer aliança com eles. E olha só. E os homens de Israel disseram aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos um pacto convosco? Vocês habitam no nosso meio, como é que eu vou fazer um pacto com você? Pelo contrário, vocês são um povo estranho e eu vou dominar vocês. Então, Gibeão, o povo de Gibeão, sacou que isso ia acontecer. Mas eles queriam preservar sua terrinha, seu povo e sua identidade. Verso 6, verso 8. E eles disseram a Josué: nós somos teus servos. E Josué lhes disse: quem sois vós? E de onde vindes vós? E eles lhe disseram: teus servos vieram de uma nação muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo que ele fez no Egito. A gente veio de uma nação muito distante, a gente não é daqui de pertinho, a gente não é ameaça para vocês, né? A gente não está com medo de vocês por aqui, não. A gente está vindo porque a gente ouviu falar do seu Deus. Eu quero fazer um pacto com você. Vai pegando a visão. E eles disseram, né? Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo que ele fez no Egito. E tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram, dizendo: tomai provisões convosco para a jornada, e de encontrá-los, e dize-lhes: nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nós o tomamos ainda quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora vede, está seco e está mofado. E essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, vede, que estão rotas.
E essas nossas vestes, nossos calçados ficaram velhos em razão da nossa jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. Então Israel chegou, pegou lá a provisão dele, foi conferir, né? Deixa eu ver se o que vocês estão falando é verdade. Porque se tiver tudo velho, porque você veio de muito longe, então, beleza, vocês não são potenciais inimigos, potenciais adversários meus. Estão entendendo? Então, não tem problema eu fazer pacto com vocês, porque vocês não estão na minha rota de conquista. Parei onde? E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhes juraram. E sucedeu que, ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos. Então, alguém comentou, não, essa galera que veio aí, poxa, é o povo que mora aqui do lado, gente. 3 dias de viagem, vocês estão lá. E que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles perante o Senhor, pelo Senhor, Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Poxa, vocês deviam ter feito alguma coisa. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso agora não podemos lhes tocar. Então, eles obrigaram, Gibeão obrigou Israel a fazer um pacto com eles à base de uma treta. Só que depois de Josué ter empenhado a sua palavra, não dava mais para eles voltarem atrás. Por quê? Porque esses caras levam a sério a palavra. A galera lá do Oriente, eles levam a sério a palavra. Aqui no Ocidente, que a gente é meio descarado. Mas lá no Oriente, palavra tem peso. Eu falei que não vou fazer, não vou fazer. Eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Então, vamos lá. Aí a gente continua. Verso 22. E Josué os convocou e ele lhes falou, dizendo, por que nos enganastes dizendo, nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de nós? Agora, por isso vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo e cortador de madeira e tirador de água para a casa do meu Deus. Tudo bem, vocês vão ficar aqui, vão estar protegidos, mas todos vocês vão ter essa missão para todo sempre. Vão ser cortadores de madeira e tiradores de água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram, porque com certeza foi dito aos teus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas, por causa de vós, que fizemos isso. Eu tive medo. A gente sabe que o Deus que está com vocês é muito poderoso. A gente sabe que vocês iam ganhar da gente muito fácil. Então, a gente fez isso para se proteger. E quer saber de uma? A gente confia muito nesse seu Deus. A gente crê muito nesse seu Deus. Isso aí, pessoal, é que fez uma diferença. Porque toda essa bagunça aqui, Deus não está vendo, é? Mas Deus permitiu. E Deus guardou esse povo. Então, estava dentro dos planos de Deus isso aqui. Por quê? Porque era um povo eleito? Não, é porque foi um povo que creu. Hoje, nós, como igreja, merecemos o reino dos céus? Não. Mas a gente crê. Então, isso faz toda a diferença. Por conta disso, a gente vai ver o reino dos céus. E agora, vede, estamos na tua mão, como te parecer bom e reto, fazer conosco, faça. E assim ele o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E naquele dia, Josué fez deles cortadores de madeira, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até este dia, no lugar que ele escolhesse. Bom, então, eu queria chegar nesse último verso, porque esse último verso é que mostra o porquê, agora em Reis, pode voltar aí, o porquê Salomão está indo para Gibeão
ou Gibeão, está indo lá para sacrificar, porque lá atrás Josué já tinha implantado ali um altar. Só que esse altar aqui foi segundo a direção de Deus. Não foi simplesmente um daqueles altares que estavam lá na terra de Canaã. Não, esse daqui, esse altar de Gibeão, ele foi determinado por Deus. Então, vamos lá. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e lhe disse: pede o que queres que te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Vamos pegar essa ideia aqui de benevolência, ou pode estar na sua versão como bondade. O que significa essa benevolência e essa bondade? Significa fidelidade a um pacto. Fidelidade é uma palavra que foi dada lá atrás a Davi, uma palavra que foi dada lá atrás para Abraão. E aí a gente vai ver isso aqui. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno. Por quê? Porque ele era criança? Não, mas ele entendia que ele era imaturo. E aí vem aquela ideia da insegurança que a Cristiane acabou de falar. Era um jovem. Como todo jovem, eles têm lá suas inconsistências quando tem sobre eles grandes responsabilidades. Aí pesava sobre ele agora uma nação. Então, ele realmente ficou assim, poxa, se fosse só para ficar aqui tomando conta da guarda real, tomando conta do exército do meu pai, né, fazendo alguma outra coisa, tomando conta dos negócios de meu pai, tá, beleza, é uma coisa mais fácil. Mas espera aí, agora eu tenho que governar toda uma nação. Sou eu quem vou dizer quem vai tomar conta dessas coisas todas, sou eu quem vou dizer como é que essa nação vai ser regida. Sou eu que vou dizer se a gente vai para a guerra ou se a gente fica quieto e só faz aliança política. Pois bem, não sei como sair e nem sei como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Vamos lá, pessoal. Aquela terra ali que eu mostrei para vocês pertencia a vários povos. Aquela terra agora pertence a Israel. E dentro dessa terra ainda tem um bando de cananeu, que estão sujeitos a Israel, e que ele também ainda tem que dar conta de cuidar desse povo. Por quê? Porque está dentro dos seus limites, dentro das suas fronteiras. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Quando a gente vê coração, não vamos pensar que é o músculo pulsante, não vamos pensar que são sentimentos. Coração, para aquele povo de lá, aquela cultura oriental, coração é a mente, tá? Coração é o centro das decisões. Lá eles chamam coração, e aqui a gente chama de mente, de cabeça. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Né? Não tem como julgar o povo com base em sentimento, isso não existe. Você julga com base em padrões de retidão, de ética, de moral, de uma conduta de bom senso, de valores, de princípios. Quais são esses princípios? Os princípios de Deus. Não tem a quem ele pedir mais socorro. Davi morreu. Então, ele vai pedir socorro a quem pode realmente socorrê-lo, Deus. Então, dá ao teu povo, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este seu grande povo? E além do mais, não é só um povo, é o povo de Deus. Havia dentro dele esse temor, eu tenho que conduzir esse povo porque é de Deus. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor,
por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, né, longevidade, vida longa, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, né, nem que eles fossem mortos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. Então a gente tem hoje que ele é o cara mais inteligente, foi o cara mais inteligente do mundo até os dias de hoje, porque a palavra de Deus falou, porque o próprio Deus falou isso. Alguém já viu alguma coisa sobre Elon Musk? Elon Musk, é isso aí. O cara é mega inteligente, mas ele fica muito atrás de Salomão. Também, até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. Nenhuma nação vai ser tão rica e poderosa quanto Israel. Nenhuma nação. E se andares, antes de eu chegar até aqui, se nenhuma nação vai ser tão poderosa como Israel, percebam, pessoal, todas as nações vão ficar quietinhas. Não tem como ficar procurando guerra com Israel. Não tem. Tá? O próprio Deus é quem está dando essa segurança. E se ele só se apegasse a essa palavra, eu acho que já seria suficiente para ele fazer um mega reinado, o reinado superior de Davi. Se você for lá para Israel, não é o reinado do sábio Salomão que é referenciado, é o reinado do guerreiro Davi. Né? Por quê? Porque Davi não se corrompeu. Quando ele pecou, ele foi lá, se arrependeu, a gente já sabe da história, mas ele não se corrompeu. Salomão, tendo toda a sabedoria e toda a riqueza, ainda conseguiu dar mole e se perdeu dos caminhos de Deus. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como mandou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Só porque você me pediu sabedoria, você vai receber riqueza. E se você andar dentro da minha lei, eu ainda vou te dar vida longa. Isso aqui, pessoal, serve para a gente. Fica a dica. Eu quero enriquecer, eu quero ter uma vida próspera, quero morar num lugar melhor, quero comprar um carro melhor. E aí, o que eu faço? Quero vestir uma roupa melhor. O que eu faço? A dica está aqui. Acho que não tem... dentro da Bíblia a gente já vê muitos outros desses exemplos até. Mateus 6:33. Mas aqui está muito claro como é que você faz, né, a regrinha de ouro para você conquistar a riqueza. O que enriquece é a bênção de Deus. Busca cuidar do povo, que Deus vai cuidar de você. Cuida do povo, cuida do povo. Deus vai prover todo o resto. Só porque você não pediu mais nada. Isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é um dos segredos que eu aprendi com Deus. Eu aprendi isso aqui. Eu não me importo com o dia de amanhã, mas eu me importo com uma alma que ele me apresenta. Não me importo com o dia de amanhã. Eu sei que ele vai prover. Mas eu peço todo dia a Deus. Todo dia eu peço. Me dá sabedoria. Aliás, estamos aqui juntas e dentro das nossas orações é sempre o que a gente pede. Sabedoria, Pai. Entendimento. Revela-te a mim. Me faça entender, me dá a luz que existe em ti, me faça entender a sua mente, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Foi justamente aquilo que o Bonito pediu, tá? No verso 11. Me dá entendimento para que eu seja justo. Cadê? Entendi. Me dá. Agora eu já me perdi. Mas, enfim, a gente leu aí, vocês já sabem como é. Se andares nos meus estatutos, nos meus caminhos, nos meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Acordou Salomão e percebeu que era um sono. Veio a Jerusalém
pôs-se perante a arca do Senhor, ele estava em Gibeão, saiu de Gibeão, onde ele ofereceu, porque lá tinha um alto que foi constituído por Deus, ainda no período de Josué. Aquele era um dos poucos altos que pertenciam tão somente a Deus. Ele fez uma viagem, sacrificou lá quantos holocaustos? 1000. Fez o que tinha de fazer e agora ele vem diante da arca se colocar diante da presença de Deus, como Davi ensinou a ele. Então, vamos lá. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, fez mais sacrifício. Preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Lembra quando a gente falou sobre as ofertas pacíficas? Que tinham ofertas que poderiam ser usufruídas para com aquela família, com seus amigos e vizinhos. Pois bem, ele pegou todos aqueles que eram servos dele, que estavam dentro do palácio, e chamou todo mundo para um grande banquete. Participar daquele banquete era participar da oferta que foi feita a Deus, era participar da mesa ao Senhor. Ele está levando essas pessoas também a desenvolver um nível de espiritualidade, tá? Ele, nesse ponto aqui, velho, ele acertou em tudo, não errou em nada. Foi humilde, reconheceu que não tinha condição de ser um líder, pediu ajuda a Deus, recorreu a quem realmente poderia, ouviu o conselho de Deus, acordou, despertou, a primeira coisa que ele foi fazer foi agradecer. Por quê? Porque ali estava sendo confirmado o reino dele nas suas mãos. Fala aí, Cristiane. Vou tentar falar de uma forma que vocês entendam o que eu quero falar. Mas a pessoa ela só pede algo a Deus de acordo com a necessidade dela. Salomão, ele não era pobre, nunca tinha passado necessidade, nunca tinha morado fora, nunca precisou de nada. Então, ele teve tudo. Ele nasceu em berço de ouro, né, como se diz. Então, quando Deus fala, pede o que queres, ele não precisava pedir dinheiro porque ele tinha dinheiro. Ele não precisava pedir nada porque ele tinha. Mas o que ele precisava naquele momento poxa, Senhor, eu preciso de sabedoria para administrar isso aqui tudo, para guiar o teu povo, para mim. Logo porque a insegurança dele fazia ele reconhecer que ele precisava, mostra que ele era inteligente. Mas não necessariamente aqui quer dizer que ele era humildezinho, só pediu sabedoria a Deus, que, como eu já vi muitas pessoas falarem isso. Não é questão que ele era uma pessoa humilde para ter que pedir sabedoria, mas era o que ele precisava naquele momento, era de sabedoria, porque ele também sabia que se ele tivesse sabedoria para administrar o reino, ele ia prosperar. Ele era inteligente, né? Então, quando se fala nessa parte aqui, que eu já vi muitos falando, que é porque ele era humilde, ele poderia ter pedido, mas ele já tinha, gente, ele já tinha riquezas. Ele já morava no palácio, ele nasceu no palácio. Ele pediu aquilo que ele necessitava. E aí, claro que Deus reconhece, ele reconheceu, então Deus sabia também que ele precisava prosperar aquele reino, porque ele precisava ajudar todas aquelas pessoas, porque não haveria mais guerras, então não haveria mais despojos de guerra, que são o ouro, a prata, o dinheiro que eles conquistavam, a terra, os animais. Não ia existir mais aquilo. Então, Deus proveu também, né? Eu vou dar uma discordada, mas vou esperar a Dona Maria falar. Fala, Dona Maria. Olha, eu vejo a coisa assim, porque na Bíblia, aí diz que quando Davi morreu, ele pegou todo o ouro, toda a prata, tudo que ele tinha e colocou para a construção do templo de Deus. Então, digamos, o que foi que ele deixou para os filhos? Se tudo que ele tinha, ele deixou para Deus. Ele tinha outros filhos.
Então, não olhou o fato assim, Lília não está me pedindo dinheiro porque ela já tem casa, já tem clínica. Não, ele olhou para o pedido dele, sabe? Um pedido que, para mim, né, não foi egoísta. Ele pediu, certo? Para ajudá-lo a guiar o povo, para ser justo com o povo, certo? Então, ele pediu para ele ser um bom rei, digamos assim, certo? Então, eu não preciso pedir para ser uma boa professora, eu não preciso pedir para meus alunos entenderem, eu peço se eu quiser, não é isso? Lília não precisa pedir para os pacientes dela se darem bem, ela pede se ela quiser. Cristiane, não precisa pedir, tomara que quando eu cortar um cabelo, o cabelo fique bom. Não precisa. Mas se a gente pede, é porque a gente quer ir mais além do que o dinheiro que a gente vai ganhar, certo? E do exercício da profissão. A gente quer que a pessoa ali que está usufruindo da minha profissão, o aluno, ele entenda, ele aprenda. O povo de Israel seja bem liderado, seja liderado com justiça, né? Então, Deus se encantou por isso. Não foi só pelo fato dele não ter pedido aquilo, foi pelo fato dele ter pensado nos outros, né? Porque a riqueza dele, a gente, na verdade, não sabe, né? Porque a Bíblia diz que Davi deu tudo que tinha. Então, o que foi que sobrou para ele, para os irmãos? Ninguém sabe. Na Bíblia não diz. Porque, na verdade, isso não importa. O que importa é a humildade dele de pensar no outro, e não nele. Ele podia... eu quero toda a glória, eu quero ser o rei mais famoso. Ele podia ter pedido o que ele recebeu. Ele podia ter pedido, olha, eu quero ser um rei que seja citado lá no século XXI, depois de Cristo. Mas ele não pediu isso. Ele pediu para ele agir certo com o povo que ele ia liderar, e isso cantou a Deus. É isso que eu penso. Eu vou nessa vibe aí, Dona Maria. Eu reconheço que sim, ele tinha humildade. Ele tinha alguma posse, não duvido, porque ele pegou 1000 holocaustos e apresentou a Deus. Então, a Bíblia também não é muito clara se esses 1000 holocaustos era tão somente dele. Poderia ser também de parte do povo, tá? Parte de pessoas que foram lá e simplesmente todo mundo junto, juntou tudo, deu 1000 holocaustos. Pode ser que fosse só dele, pode ser que tivesse misturado com de outras pessoas. Não importa isso também. O que importa é que ele foi lá e fez a parte dele de fato. E vamos lá, se ele tinha tudo isso, eu acho que de repente ele deu tudo isso, né? Então, se esse homem se tornou muito mais rico, significa que ele poderia ter pedido muito mais riqueza. E se essa riqueza toda Deus achou que era importante ser dada a ele, então é porque se ele pedisse, Deus atenderia também, independente. Deus atenderia. Mas não, a questão é que não é que ele pediu o que ele precisava, é que ele realmente pensou no outro. Não foi simplesmente, eu quero ser sábio. Não, eu quero ser sábio para governar. Eu quero ser sábio para ganhar mais dinheiro. Não, eu quero ser sábio para cuidar do outro. Eu quero ser sábio para ter um excelente casamento, para fazer boas escolhas no meu casamento. Não, eu quero ser sábio para cuidar desse povo que o Senhor está me dando. Eu não tenho condição de cuidar desse povo. Porque é o que ele precisava naquele momento. Porque ele sabia que ele precisava largar o entendimento dele para poder administrar tudo aquilo. É a mesma coisa. Tipo assim, ganhei uma empresa de herança, vamos supor. Meu Deus, como é que eu vou administrar isso? Meu Deus, me dá sabedoria para me administrar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir. Tem tantos funcionários aqui que também dependem dessa empresa, os familiares que dependem. Então, eu preciso de sabedoria. Então, é a mesma coisa, quando a gente faz um voto com Deus, a gente pede o quê? Aquilo que a gente está precisando.
Então, Salomão aqui pediu o que ele precisava, que era a sabedoria para poder cuidar de todo o povo, claro, entendeu? Contou aqui com o povo, contou com o reino, contou com tudo. Ele precisava. Fala, Fernanda. Então, eu não queria falar agora, porque eu queria ver o desenrolar dos fatos, né, descritos na palavra, porque nós temos aí o antes e o depois de Salomão, dessa experiência com Deus através de sonho. Mas, no que se refere a esse ponto específico, eu concordo com o Cristiane no que se refere a pedir o que se precisa. De fato, Salomão, ele tinha necessidade, uma necessidade humilde, uma necessidade até certo ponto sábia, de entender que ele não tinha condições de dar conta daquela responsabilidade. E dessa forma ele iria buscar em quem poderia dar a ele, né? Que até então foi quem conduziu o reino do pai dele até aquele momento. Mas nós percebemos que ainda que ele não tivesse necessidade, ele poderia ter um coração ambicioso e sim pedir coisas que não seriam favoráveis para o povo de Deus. Aqui foi dito também que ele amava a Deus. Então, isso manifesta um compromisso dele com Deus e manifesta esse amor que ele tem a Deus na prática, né? Porque o amor é o quê? São atitudes de fé que manifestam o amor que a gente tem por Deus, não é isso? Então, a atitude dele de pedir essa sabedoria para cuidar do povo de Deus manifesta um amor e um compromisso com Deus que ele gostaria de ter, de cuidar, de manifestar. Então, até esse ponto aí, eu concordo que ele não tinha grandes necessidades, porque eu creio que Davi não ia deixar eles na miséria. Esse aspecto da questão do Davi ter entregue os bens dele, Davi não ia deixar eles na miséria, até porque eles tinham um reino, vamos colocar assim, né? Eles eram mantidos pelo povo e tinham algumas riquezas, mas que ele poderia sim pedir, independente de ter ou não ter, ele poderia pedir valor, mas ele priorizou. Ele priorizou pelo amor, ele priorizou pelo que era mais importante para ele naquele momento, e sim pela humildade que ele manifestou até então aí, né? Inteligente, sim. Nós vimos até aqui que ele já se mostrava um rapaz inteligente, sim, um rapaz inseguro, normal, super compreensível até aí, mas muito inteligente, que começou a usar de estratégias humanas, né? A sabedoria do homem para conduzir o reino até aí, iniciando processos de aliança, que já foi mencionado e que veremos também mais à frente, que resultaram nos desfechos que nós veremos. Porém, rapidinho eu quero ressaltar, ele começou essas alianças até aí, e até esse ponto ele tinha, descrito, é o que está descrito aí, até esse ponto ele tinha uma esposa mediante aliança, né? O que a gente entende até aí. Então, após receber a sabedoria vinda de Deus, que até então ele lidava com a sabedoria do homem, então, depois dessa experiência com Deus, ele recebeu a sabedoria de Deus. Então, o que justificaria? Claro, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas são os pensamentos que a gente já começa, né, a alimentar. O que justificaria Salomão dar continuidade às alianças que ele estabeleceu e que resultaram em 700 esposas, princesas e mulheres? Mais para frente, e 1.000 mulheres no total, e que resultaram em tudo mais. Então, por que eu estou trazendo isso agora? Porque a gente há de pensar, né? A palavra de Deus diz que o espírito está sujeito ao profeta. Não se fala em novo nascimento, mas se fala numa sabedoria divina, né? Que ele fez dessa sabedoria divina. Ele foi o maior do mundo, ok, mas usou tudo de Deus, ou deu vazão à sua inteligência, à sua sabedoria humana, que foi dando seguimento às atitudes que ele tomou daí para frente, tá vendo? Eu queria falar por isso, porque é uma coisa em cima da... Era só isso. Paloma. E em relação a ele ser humilde, eu também acredito sim que a atitude dele tenha sido de humildade a partir do momento que ele perde essa sabedoria,
Até porque, se nós formos até na explicação, no dicionário do próprio significado de humildade, né? Eu fui dar até uma pesquisada para poder complementar a ideia do que eu já estava para falar, que significa virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, eu acho que aí já fica bem provado que foi uma atitude, sim, né, humilde da parte dele em reconhecer, que é o que mais a gente escuta, inclusive, nas pregações, que é que a gente tem que ser humilde para reconhecer a necessidade de termos Deus presente para tomarmos as atitudes, e no caso dele, com o povo. Pois é, eu complementando com o que a gente vê lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Para mim, é isso que ele faz aqui agora. O entendimento que eu tenho é que é isso que ele faz agora. Ele está buscando o reino dos céus. Ele está buscando uma sabedoria que ele não pode desenvolver, ou melhor, que ele não pode desenvolver, não. Que o que ele tem não é suficiente. Fernanda posicionou isso aí muito bem. É uma sabedoria humana, né? Até Maiana perguntou aqui para mim, mas ele não já tinha sabedoria? Ele já não era sábio? Sim, ele era. Sabe aquela galerinha que a gente olha que é bem entendida, bem estudada, né? Tem um nível intelectual desenvolvido. Pronto. E se você tem um nível intelectual desenvolvido, sem sombra de dúvidas, você vai ter uma sabedoria, você vai saber tomar atitudes mais acertadas. Mas o que ele busca realmente é a sabedoria de Deus, né? Ele tem essa compreensão que só Deus para supri-lo. Então, com o que a gente vê em Mateus e o que a gente vê agora, eu acho que ele realmente foi humilde. Ele não buscou simplesmente o que ele precisava, ele buscou isso porque ele pensou no outro. E quando a gente pensa no outro, isso aí dá uma diferenciada violenta no resto da nossa vida, né? Porque só porque ele pediu isso, aí Deus fala, só porque você me pediu só isso, eu vou te acrescentar. Quando a gente fala de vida material, né, eu gosto muito desse verso. A bênção de Deus enriquece. Não é o nosso trabalho, não são as nossas capacidades, é a bênção de Deus. Ele ficou ricaço por causa da bênção de Deus. Desenvolveu nele uma sabedoria, Deus propiciou, até a rainha lá de Sabá veio para cá trazendo um monte de presente para esse cara. A gente vai ver mais na frente, chegava não sei quem, trouxe prata aqui para você. Isso não foi ele com sabedoria, isso foi a bênção de Deus. A bênção de Deus que enriquece, né? Mas, enfim, pessoal, vou parar por aqui. Cristiane quer falar mais alguma coisa? Pode complementar. Só porque essa história de Salomão vai trazer muitas coisas, né? E a gente tem que prestar muito bem atenção. Então, o que acontece? A pessoa, ela mostra, pronto, a árvore, a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, Salomão, no decorrer da sua caminhada, mesmo ele tendo tido aqui, essa experiência com Deus, de Deus falar com ele se desvia, porque é o fruto, são os frutos dele, entendeu? E mesmo lá na frente nós vamos ver tudo isso aí, que Salomão, tendo essa experiência com Deus, depois dessa sabedoria que veio de Deus, lá na frente nós vamos ver que ele tomou para si tudo aquilo, tanto que ele mostra que tudo foi vaidade, que é orgulho, aquela coisa toda. Por isso que eu bato nessa tecla. Esse pedido dele não era o que ele precisava no momento. Tanto que depois nós vamos ver, entendeu?
Eu só quero, o que acontece é que a gente cresce, nós crescemos, viemos de uma visão assim de Salomão como filho de Davi. Isso aí já é um peso para ele, né, ser filho de Davi. Então, uma vez, eu falar uma coisa assim bem rapidinho, uma vez eu estava assistindo acho que foi na reunião do DVG, dos grupos, não sei, e o bispo Sérgio Correia foi e falou do filho dele. Falou assim, que falou para o filho dele que o filho dele tinha que ser melhor do que ele. Você tem noção do peso que ele botou no filho? É muito grande. Então, a mesma coisa, era um peso para Salomão, peso não falando mal, pessoal, é só o peso assim da responsabilidade do nome que ele carregava, aquela coisa toda, né? Então, a gente vê Davi como coração, segundo o coração de Deus, um guerreiro, temente, se humilhou, buscou, fez coisas maravilhosas. Então, a gente traz isso para o filho. Só que não é bem assim. A natureza, o coração é outra pessoa, entendeu? Por isso que eu falo. Entendido. Mais alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Ninguém. Então, pronto, a gente encerra por aqui. Amanhã a gente continua a partir do verso 16. Quem se propõe aí a fazer a oração hoje? Isso só foi falar para fazer a oração, Maiana foi embora. Acredita? Deus é mais. Faz aí, Fê. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, unidas pela fé mais uma vez, nos dirigimos a Ti, Senhor. Primeiramente e sempre, Senhor, para dar graças, agradecer, meu Deus, as Suas misericórdias, todos os livramentos que não conhecemos, meu Deus, todo o zelo que tem tido conosco, tem manifestado nas nossas vidas. Meu Deus, agradecemos as manifestações de misericórdia e amor, independente daquilo que é visível, independente daquilo que é contado. Nós agradecemos, meu Pai, coisas que não aconteceram em nossas vidas, porque cremos e temos certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento, meu Pai, que nos propomos a meditar na Tua palavra, a tentar entender, meu Pai, as nossas limitações, buscar no Senhor, como a Salomão buscou, meu Pai, sabedoria para andar nos Teus caminhos, meu Pai, para levar a Tua palavra, cumprir o Teu ide, meu Pai, neste momento que buscamos mais do Senhor, meu Pai. Observamos mais uma vez quanto somos limitados e reforçamos a ideia da nossa necessidade de Ti. Meu Pai, nos reveste essa noite, nos fortalece nos Teus caminhos, nos lava, nos limpa de tudo que tem atrapalhado a nossa caminhada, nos livra de toda pedra de tropeço, meu Pai, de todo engano. Vem, meu Pai, cuidar de nós ainda mais. Vem revelar aos nossos olhos aquilo que a gente insiste em não observar, que a gente insiste em não perceber que está nos atrapalhando. Vem nos dar força para vencer esses obstáculos, vem nos dar resiliência, determinação, a fé pura, a fé viva, meu Pai, para que tomemos atitudes de fé, meu Senhor, porque o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor não é um Deus de palavras apenas, o Senhor é um Deus de ação. Agir a fé manifesta, meu Pai. Agir a fé é manifestar a fé, meu Pai. Então, nos alimenta com essa palavra, nos alimenta com teu Espírito, abre mais e mais o nosso entendimento para as coisas do alto, nos enche, meu Pai, de coragem do Senhor, de sabedoria vinda do céu, meu Pai. Mas ainda assim, meu Deus, nos exorta a usarmos essa sabedoria para as coisas do alto, a termos, meu Pai, discernimento, para discernir o que é, meu Pai, do Senhor e o que são as nossas inclinações, o que provém do nosso pensar, do nosso querer, do nosso agir. Aquilo que entendemos, meu Pai, ser bom, ser do Senhor, mas que tem ali, meu Pai, a nossa vontade, que tem ali a nossa direção. Então, nos evidencia, nos mostra, nos exorta, porque o que queremos, estamos buscando aqui,
não é a nossa sabedoria, não é o nosso querer. Estamos todas aqui, Pai, nesse momento, sacrificando o sono, o descanso, a nossa vontade de estar repousando de alguma forma, ou fazendo algo para o nosso proveito pessoal, em busca da tua sabedoria, meu Deus. Então, nos responde, Senhor. Responde, meu Pai. Nos alimenta nessa noite, nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida de cada mulher que aqui está. Entrego aquelas que não puderam estar hoje, que o Senhor esteja com elas, onde elas estiverem, renovando, fortalecendo, livrando, protegendo. Entrego a vida de cada uma, meu Pai, nas tuas mãos. Entrego também as lutas que estamos travando, meu Pai, porque o Senhor conhece as nossas necessidades e nós buscamos no Senhor o nosso caminho. Então, cuida da gente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, povo lindo. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Amanhã a gente continua. E hasta la vista, babies.